vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para quem gosta de estudar pela madrugada. Meu nome é Sindicrey Oliveira e eu sou professor de Direito do Trabalho aqui no Explicando Direito. Nesse curso que nós vamos iniciar agora, é um curso voltado especificamente para a segunda fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse curso ele foi preparado da seguinte maneira: nós vamos ter um bloco específico só de direito material do trabalho, outro bloco com direito processual do trabalho e, por fim, um outro bloco com as peças processuais que normalmente vão cair na sua prova. Perfeito? Então, nós vamos iniciar hoje, o nosso curso hoje vai começar com o direito material do trabalho, ok? Então, é de fundamental importância que vocês tenham em mente que o direito material ele é importante para quê? Para que vocês possam resolver as questões subjetivas que serão cobradas para vocês. Tá ok? Então, além de abordar alguns temas específicos da área do direito material, nós vamos também resolver algumas questões, sobre a segunda fase do OAB. Ou seja, vamos pegar aquelas questões que já foram objeto de cobrança e vamos resolvê-las uma a uma, explicando exatamente qual a normatização, qual a lei, quais os artigos, o que está sendo aplicado nessas questões. Ok? Então, hoje vamos iniciar o nosso direito material do trabalho. Tá bom? Então, vamos lá. Comigo aqui na tela. Nosso curso ele está estruturado da seguinte maneira. Temos uma noção inicial de introdução ao direito do trabalho, que é importante que vocês tenham uma noção geral do que vem a ser o direito do trabalho, alguns conceitos iniciais, alguns conceitos fundamentais do direito do trabalho. Em seguida, nós vamos ver um pouquinho sobre os sujeitos da relação do trabalho, ou seja, quem é o empregado, quem é o empregador, o que caracteriza uma relação de emprego, o que caracteriza uma relação de trabalho, enfim, nós vamos dar uma visão geral sobre esse tema. Depois, nós vamos abordar os diversos contratos de trabalho que existem na CLT e nas legislações infraconstitucionais. Vamos ver um pouquinho também da duração do trabalho, quais são as normas aplicáveis sobre esse tema. Um tema muito importante, remuneração e salário, que normalmente sempre tem questão de segunda fase, exigindo algum conhecimento sobre remuneração e salário. Também nós vamos ver este tema. Estabilidade e FGTS, também vamos abordar muito bem esse tema. O aviso prévio e a extinção do contrato. E, por fim, algumas informações sobre direito coletivo do trabalho. Então, vocês podem perceber que nós buscamos abranger aqui uma gama de informações que vai ser fundamental para vocês na hora da sua prova, ok? Então, vamos iniciar a nossa jornada? Vamos lá. A primeira informação que vocês precisam ter para começar os nossos estudos em Direito Material do Trabalho é um conceito básico do que vem a ser Direito do Trabalho, ok? Isso é importante que vocês saibam disso. Direito do Trabalho é o quê? Tá? É o ramo do direito privado, é importante que vocês tenham isso em mente, é ramo do direito privado, composto de quê? O direito do trabalho é composto por uma série de normas, uma série de princípios, uma série de institutos que visa o quê? Visa normatizar, visa regulamentar essa relação entre empregado e empregador, tá? E além disso, visa regulamentar o quê? A relação dos sindicatos com os empregadores e dos sindicatos com os outros sindicatos, perfeito? Então o direito do trabalho é basicamente isso, é um instituto composto de normas, princípios e regras que visam regulamentar essa relação entre empregado e empregador, sindicato e empregador e sindicato com sindicato. Tá? Mais à frente eu vou detalhar melhor isso para deixar essa informação mais detalhada para vocês, mas é importante que vocês tenham essa visão inicial sobre o conceito do direito do trabalho, ok? E a próxima informação que vocês precisam ter em mente é o quê? O direito do trabalho ele também se divide, tá? Ele tem uma série de divisões nos seus estudos. Quais são? Vamos dar uma olhada aqui quais são os ramos do direito do trabalho. O direito do trabalho ele se divide em direito individual do trabalho, perfeito? Que aborda especificamente o quê? O contrato individual e as normas pertinentes ao trabalhador como uma pessoa individual, tá? Aborda especificamente o quê? Essa relação entre empregado e o empregador, ok? Então, o direito individual do trabalho aborda basicamente esses aspectos. Por outro lado, nós temos o quê? O direito coletivo do trabalho, que aborda basicamente o quê? A relação entre sindicatos e empregadores e a relação entre sindicatos e sindicatos. Só fazendo uma observação aqui rápida para vocês. Vamos aqui comigo na tela. Quando nós falamos sobre essa relação entre sindicatos e empregadores, nós estamos abordando basicamente o quê, senhores? Os acordos coletivos. Porque o acordo coletivo é aquele acordo que nós temos de um lado.
o Sindicato dos Trabalhadores, ok? E do outro lado, os empregadores. Ou seja, quando nós temos essa relação do Sindicato dos Trabalhadores com o empregador, nós temos um acordo coletivo, perfeito? Mais à frente nós vamos detalhar como que se dá esse acordo coletivo. Dando seguimento. E também temos essa relação entre sindicatos com sindicatos. Quando nós temos o sindicato de um lado, o Sindicato dos Trabalhadores, e o Sindicato dos Empregadores, nós vamos ter o que, senhores? Uma convenção coletiva. Ok? Então é importante que vocês tenham essa distinção em mente para vocês, tá bom? Então, o direito do trabalho se divide em quê? No direito individual do trabalho, o direito coletivo do trabalho e, por fim, nós temos o quê? O direito processual do trabalho, que busca o quê? Busca uma solução para os eventuais litígios que venham a surgir entre os empregadores e os trabalhadores. Perfeito? Então é importante ter essa divisão muito bem sedimentada na cabeça de vocês, tá bom? Vamos dar continuidade. Dando seguimento aos nossos estudos, nós temos que abordar de forma muito importante, de forma muito necessária abordar isso, é o quê? A questão das fontes do direito do trabalho, tá? Quais são as fontes do direito do trabalho? A fonte por si só, o próprio nome diz o quê? A fonte é algo que dá origem a alguma coisa, é quando se cria alguma coisa, tá ok? Então, no direito do trabalho, nós temos o quê? A fonte é o quê? É o meio pelo qual nasce uma norma jurídica, perfeito? E no direito do trabalho, nós temos duas divisões muito importantes com relação às fontes do direito do trabalho. Quais são? Vamos aqui para a tela. Nós temos duas divisões importantes. Nós temos o direito, a fonte material do direito do trabalho e temos as fontes formais do direito do trabalho. Vamos lá. A fonte material. O que vem a ser uma fonte material? A fonte material nada mais é do que os fatos sociais, os fatos econômicos, políticos que originam, tá ok? Que originam o direito do trabalho, que dão origem ao direito do trabalho. O que seriam esses fatos econômicos, políticos e sociais? Nós temos, por exemplo, o quê? As greves, nós temos as revoluções, ou seja, todo fato econômico, social e político é uma fonte material do direito do trabalho. É importante que vocês tenham a informação que o direito material do trabalho é uma fonte preliminar, tá certo? É uma fonte preliminar das fontes formais. Ou seja, com base nas fontes materiais, que são os fatos econômicos, políticos e sociais, é possível nós chegarmos aonde? Nas fontes formais, ok? Então, voltando aqui para a tela. Então, como já coloquei para vocês, nós temos as fontes materiais, perfeito? Que são os fatos sociais, econômicos e históricos, como, por exemplo, as greves e as revoluções. E, por fim, nós temos as fontes formais. Ok? As fontes formais são basicamente o quê? É a ordem jurídica devidamente o quê? Positivada. Tá? Então, quando você tem uma ordem jurídica devidamente positivada, nós temos o quê? As fontes formais. Por exemplo, nós temos a Constituição Federal, que é uma fonte formal, a própria CLT é uma fonte formal, as legislações que abordam o direito do trabalho é uma fonte formal, ok? Ou seja, toda vez que nós tivermos a norma jurídica devidamente positivada, devidamente registrada, nós estaremos diante de uma fonte formal, ok? Voltando aqui para a tela rapidamente. É importante que vocês entendam que as fontes formais, elas se subdividem em duas outras subespécies, que são as fontes autônomas, ok? E as fontes heterônomas, tá bom? Então, só fechando esse raciocínio. Fontes são o quê? É tudo aquilo que origina, que dá origem, que cria o direito do trabalho, tá? No direito do trabalho nós temos duas fontes específicas, temos as fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais, elas são oriundas, são originárias do quê? De fatos sociais, políticos e econômicos. Por outro lado, nós temos as fontes formais, que é o direito devidamente o quê? Positivado. Temos o quê? As normas devidamente positivadas. E dentro dessas fontes formais, nós temos subfontes, ou seja, nós temos as fontes heterônomas e as fontes autônomas, que nós vamos distinguir muito bem agora cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Dando seguimento aqui com relação ao nosso estudo das fontes. Como eu disse para vocês, as fontes formais elas se dividem em fontes autônomas e as fontes heterônomas. Lá na tela comigo, vamos aqui na tela.
O próprio nome já ajuda a gente a definir um pouquinho o que vai ser as fontes formais autônomas. Ou seja, dá uma ideia de quê, senhores? Uma ideia de autonomia, uma ideia de independência. Ou seja, as fontes formais autônomas são aquelas que têm a participação direta dos seus destinatários, ok? Fontes formais autônomas são aquelas que nós temos o quê? A participação direta dos seus destinatários. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que nós tivermos a participação direta dos empregados, que em regra são os destinatários dessas normas, os destinatários dessas fontes, nós teremos o quê? Uma fonte formal autônoma. Por exemplo, nós temos aqui as convenções coletivas, ou seja, a convenção coletiva tem a participação do sindicato, mas quem que monta o sindicato? Quem que compõe o sindicato? Os trabalhadores. Temos as convenções coletivas, temos os acordos coletivos, ou seja, toda vez que tiver a participação direta dos destinatários, nós temos uma fonte formal autônoma, perfeito? Por outro lado, nós temos o quê? As fontes formais heterônomas, que são aquelas fontes onde não há a participação de quem? Dos destinatários. Por exemplo, nós temos as leis, nós temos a Constituição Federal, a própria CLT, ou seja, em regra, os destinatários eles não participam de forma direta na feitura dessas normas, ok? Então, é importante ter essa diferenciação em mente. Fontes formais autônomas são aquelas onde os destinatários têm uma participação direta na feitura daquela fonte. E as fontes formais heterônomas são aquelas onde não tem a participação direta dos seus destinatários. Perfeito? Então é importante que vocês consigam ter essa diferença em mente, ok? Então vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Próximo tópico, nós ainda estamos vendo algumas noções introdutórias do direito do trabalho, tá bom? Continuando. Essas fontes formais, nós temos um tema muito importante que é com relação à hierarquia dessas fontes formais que nós acabamos de ver. Ou seja, há hierarquia nessas fontes? Não há hierarquia? Quais os princípios que se aplicam com relação a essas fontes formais? Vamos por parte. Primeira informação que vocês precisam ter em mente. Nós temos aqui com relação às fontes a aplicação do princípio da norma mais favorável. O que isso quer dizer? Vamos lá. Esse princípio ele se aplica da seguinte maneira. Quando nós temos duas normas, quando há a existência de duas normas que se aplicam a um caso concreto, ok? Duas normas que se aplicam ao caso concreto, nós vamos aplicar o quê? Aquela norma que é mais favorável ao trabalhador, tá ok? Independentemente se essa norma, em tese, é hierarquicamente superior ou inferior à outra, tá bom? Por exemplo, vamos aqui na tela comigo, vamos lá. Temos um exemplo clássico que na Constituição Federal, a Constituição Federal determina o quê? Que as férias, não é isso? As férias, elas têm um acréscimo de quê, senhores? De 1/3. Ou seja, a Constituição Federal, a norma maior que nós temos hoje, ela determina o quê? Que as férias, elas vão ser acrescidas de 1/3 constitucional. Vamos supor que para uma determinada categoria nós temos uma convenção coletiva que determina o seguinte, que as férias, elas vão sofrer um acréscimo de 1/2. Ou seja, nós temos duas normas que se aplicam ao caso concreto. Perfeito? Entendido até aí? Ou seja, há duas normas sendo aplicadas. Qual que vai ser aplicada de fato ao trabalhador? De acordo com o princípio da norma mais favorável, nós vamos aplicar aquela norma que é mais benéfica ao trabalhador. No nosso exemplo aqui, nós vamos aplicar o quê? A convenção coletiva. Por quê? A convenção coletiva ela é mais benéfica ao trabalhador. Ah, mas alguém pode perguntar, poxa, mas a Constituição Federal ela está acima de todas as normas. Verdade, mas para o direito do trabalho, essa hierarquia não se aplica, ok? Nesse caso, nós vamos aplicar o quê? A norma que é mais favorável, que é mais benéfica ao trabalhador, ok? Entendido? Dando seguimento. Quando nós temos um acordo coletivo e uma convenção coletiva, como que nós devemos adotar, qual vai ser a postura a ser adotada? Vamos por partes. No artigo 620 da CLT, traz a seguinte regra, só retornando um pouquinho. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos o seguinte regramento, que a convenção coletiva ela deveria se sobrepor ao acordo coletivo. Isso era a norma que existia antes da reforma trabalhista, perfeito? No entanto, com a reforma trabalhista promovida no ano de 2017, isso mudou. Hoje acontece o seguinte,
tendo um acordo coletivo e uma convenção coletiva abordando o mesmo tema, o que deve prevalecer? O acordo coletivo. Então, toda vez que tivermos um acordo coletivo e uma convenção coletiva, qual que vai se sobrepor uma à outra? De acordo com o artigo 620 da CLT, o acordo coletivo deverá se sobrepor obrigatoriamente sobre a convenção coletiva. Perfeito? Artigo 611-A da CLT. Esse artigo aqui ele é de extrema importância para os nossos estudos. Por quê, pessoal? Por quê? A reforma trabalhista trouxe o artigo 611-A e o artigo 611-B. O 611-A traz especificamente o que para nós? Diz que o acordo coletivo e a convenção coletiva vai se sobrepor à lei. Quando vai se sobrepor à lei? Quando estiver tratando dos assuntos que estão lá no rol do artigo 611-A, sobre a questão da jornada do trabalho, o intervalo intra-jornada, o banco de horas e uma série de direitos dos trabalhadores. Então, toda vez que o acordo coletivo e a convenção coletiva estiver abordando os temas que estão descritos no artigo 611-A, o acordo e a convenção vão se sobrepor à lei. Perfeito? Por outro lado, o 611-B diz o quê? Que o acordo coletivo e a convenção coletiva não pode restringir e nem suprimir direitos dos trabalhadores. E aí traz um rol de direitos dos trabalhadores que não podem ser suprimidos e nem restringidos por acordo ou convenção coletiva. Por exemplo, a licença maternidade, tá? A questão do trabalhador adolescente não poder laborar no período noturno em local insalubre ou perigoso. Ou seja, esses dois dispositivos, o 611-A e o 611-B, é de extrema importância para vocês. Por quê? O examinador, nas questões subjetivas, ele pode abordar uma série de questões sobre somente esses dois artigos. Então é importante que vocês tenham esses dois artigos muito bem sedimentados na cabecinha de vocês. Perfeito, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Então, com relação à hierarquia das fontes formais, eu queria apontar isso aqui. Temos a aplicação do princípio da norma mais favorável, perfeito? Quando tivermos um acordo coletivo e uma convenção coletiva, se aplica o acordo coletivo, ok? E nós temos a questão dos artigos 611-A e 611-B, onde o 611-A diz que o acordo coletivo e a convenção coletiva se sobrepõem à lei, e o 611-B diz o quê? Que acordo coletivo e convenção coletiva não pode suprimir ou restringir direitos dos trabalhadores. Tá bom? Vamos continuar nossos estudos aqui. Seguimos adiante. Vamos lá. O próximo tema que nós vamos ver agora é a questão do conflito entre as fontes formais. Como que se dá esse conflito entre as fontes formais? Nós temos basicamente, pessoal, duas teorias importantes sobre esse tema. Nós temos a teoria do conglobamento, e a teoria da acumulação. O que cada uma dessas teorias traz para nós? Vamos lá. A teoria do conglobamento diz basicamente o seguinte, que na existência de duas normas aplicáveis àquele caso específico, aplicáveis ao caso concreto, nós devemos aplicar ou a norma 1 ou a norma 2 na sua integralidade. Tá ok? Nós não podemos pegar partes específicas de cada uma das normas. Então, de acordo com a teoria do conglobamento, quando existir uma norma e outra norma, nós devemos aplicar ou uma na sua integralidade ou a outra na sua integralidade. Tá ok? Por outro vértice, nós temos a teoria da acumulação, que diz o seguinte, que na existência de duas normas, existindo duas normas, nós podemos pegar o quê? As cláusulas, os artigos, os incisos, que são mais favoráveis de um e de outra norma para aplicar ao caso concreto. Tá? Por exemplo, vamos colocar isso aqui, exemplificando isso aqui para vocês, para ficar mais claro. Vamos aqui na teoria do conglobamento, tá ok? Teoria do conglobamento, que diz basicamente o seguinte, que eu falei para vocês, que na existência de duas normas, nós temos que aplicar uma norma na sua integralidade. Então, nós temos aqui a norma 1, perfeito? E temos aqui do outro lado a norma 2. A norma 1 diz o seguinte, que o adicional noturno do trabalhador vai ser de 25%. Já a norma 2, por sua vez, diz que esse adicional noturno vai ser de 20%. A norma 1 diz que as férias do trabalhador vai ter um acréscimo de 1/3. E, por outro lado, a norma 2 diz que essas férias vai ter um acréscimo de 1/2.
Por fim, só para fechar nosso exemplo aqui, a norma 1 diz que o trabalhador ele vai ter uma gratificação de 30%. Enquanto a norma 2 vai dizer que essa gratificação, perfeito, ela vai ser de 15%. Pois bem, diante da existência dessas duas normas, qual que nós vamos aplicar ao caso concreto? De acordo com a teoria do conglobamento, ok? De acordo com a teoria do conglobamento, nós vamos aplicar o quê? Somente uma das duas normas na sua plenitude, na sua integralidade. Então, se fôssemos aplicar no caso concreto, ou nós aplicaríamos a norma 1 de forma integral, perfeito? Ou a norma 2 na sua integralidade. Nós não poderíamos pegar partes específicas de cada uma delas. Isso de acordo com a teoria do conglobamento, perfeito? Por outro lado, de acordo com a teoria da acumulação, como que nós iríamos fazer isso? Teríamos também uma norma 1 e uma norma 2, ok? Vamos pegar aqui o mesmo exemplo. O adicional noturno de 25%, as férias com um acréscimo de 1/3, uma gratificação de 30%. A outra norma, nós teríamos o adicional noturno de 20%, as férias de 1/2 e a gratificação de 15%. Ou seja, de acordo com a teoria da acumulação, como que nós iríamos aplicar essas normas aqui no caso concreto? Vem aqui no exemplo. De acordo com a teoria da acumulação, nós poderíamos utilizar o quê? Pegar o adicional noturno da norma 1 e aplicar para o trabalhador, pegar as férias da norma 2 e aplicar ao trabalhador, pegar a gratificação de 30% da norma 1 e aplicar ao trabalhador. Ou seja, se fizéssemos isso aqui, nós estaríamos criando uma terceira norma, senhores. Perfeito? O que não é permitido hoje pela jurisprudência trabalhista, ok? Então, hoje, qual é a teoria que é aplicada no direito do trabalho? Nós aplicamos a teoria do conglobamento. É esta teoria que é aplicável hoje no direito do trabalho, tá ok? Existem essas duas teorias, mas na prática o que é aplicável hoje é a teoria do conglobamento, tá ok? Então é importante que vocês tenham isso em mente, porque o examinador, nós não sabemos o que vem do outro lado, ele pode muito bem cobrar alguma coisa a respeito dessas teorias. Então é importante que vocês consigam diferenciar bem uma da outra, ok? Continuando, pessoal. Dentro dessa introdução inicial que nós estamos tendo aqui, nós temos o tema integração. Ou seja, o que vem a ser a questão da integração, pessoal? A integração, ela basicamente busca o quê? Ela busca suprir lacunas legislativas, tá ok? O legislador, quando ele cria uma lei, não tem como ele prever todas as situações que vão acontecer na sociedade. A sociedade ela sempre está em constante alteração, sempre está em constante mudança. Então hoje, se criamos uma lei hoje, não vamos pensar em uma determinada situação. Essa situação pode acontecer lá na frente e essa situação não foi prevista na norma, ok? Então acontece de nós termos muitas lacunas na legislação. E quando acontece a existência dessas lacunas, nós temos o quê? Nós temos a técnica da integração para suprir essas lacunas. Isso está previsto onde? Vamos comigo aqui na tela. Para suprir essas lacunas legislativas, nós vamos aplicar o artigo 8º da CLT, que diz basicamente o seguinte: as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, pela equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente de direito do trabalho. Ou seja, se houver uma lacuna legislativa, nós vamos suprir essas lacunas utilizando o quê? Essas técnicas que estão onde? No artigo 8º da CLT. Vamos utilizar a jurisprudência, vamos utilizar a equidade, a analogia, os princípios gerais do direito, ou seja, todas essas técnicas elas são utilizadas para quê? Para suprir as lacunas legislativas que existem nas leis, tá? E complementando essas técnicas de integração, nós temos o quê? A utilização do direito processual civil. De forma o quê, senhores? De forma subsidiária. Ou seja, na ausência de norma trabalhista específica na CLT, o que nós podemos utilizar o quê? O Código de Processo Civil de forma subsidiária, ok? Desde que não seja incompatível com as normas trabalhistas. Então, diante de uma lacuna legislativa, nós podemos utilizar as técnicas de integração que estão no artigo 8º da CLT
Ou podemos utilizar também o quê? O direito processual civil de forma subsidiária, para suprir essas possíveis lacunas que vão surgir no decorrer dos anos. Perfeito? Entendido até aí? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos lá. Após a integração, nós temos um tema que é muito importante para vocês com relação a essas noções introdutórias, essas noções iniciais do direito do trabalho. Nós temos aqui os princípios do direito do trabalho. Vamos lá. Dentre os princípios existentes, nós temos muitos princípios, mas vou abordar alguns pontuais aqui que normalmente costumam cair em prova e são princípios que sempre são exigidos para vocês na realização da prova. Quais são? Vamos lá. Os princípios inerentes ao direito do trabalho, nós temos um grande princípio que é o princípio da proteção. O que esse princípio traz para nós? Muitas pessoas têm um entendimento um pouco equivocado que o direito do trabalho busca proteger muito o trabalhador. Só protege o trabalhador e prejudica o empregador, prejudica as empresas. Não é bem assim, ok? O princípio da proteção busca o quê? Busca equilibrar essa relação entre trabalhador e empregador. Por quê? É uma relação, naturalmente, uma relação desequilibrada. Por quê? O poder econômico, o poder de mando, o poder de gestão está todo nas mãos de quem? Nas mãos do empregador. E o empregado, ele é a parte hipossuficiente nessa relação. Então, estes princípios, principalmente o princípio da proteção, ele busca o quê? Equilibrar essa relação, tá? Fazer com que essa relação seja uma relação mais equânime entre o empregador e o empregado, ok? E dentro desse princípio da proteção, nós temos outros princípios que são importantes para nós. Vamos analisar um por um aqui. O primeiro princípio que vocês têm que ter em mente é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos lá. O contrato de trabalho firmado entre empregado e empregador, em regra, ele não é alterado, ok? Mas se for promover uma alteração nesse contrato de trabalho, temos que ter a seguinte informação, temos que ter os seguintes requisitos. Primeiro, essa alteração tem que ter o quê? Tem que ser de comum acordo, ou seja, o trabalhador ele tem que concordar com essa alteração no seu contrato de trabalho e, consequentemente, mesmo que ele concorde com essa alteração não pode ser lesiva, não pode ser prejudicial ao trabalhador. Porque se essa alteração for prejudicial, for lesiva ao trabalhador, essa alteração é o quê? Ela é nula. Perfeito? Então, muita atenção para isso. O contrato de trabalho, ele pode ser alterado? Pode. Tá? Em regra, ele pode ter essa alteração. No entanto, para que possamos fazer essa alteração, nós temos que ter o quê? A anuência do trabalhador. O trabalhador ele tem que concordar com essa alteração, perfeito? E essa alteração não pode trazer prejuízo para o trabalhador. Mesmo que o trabalhador concorde e essa alteração traga algum prejuízo para ele não pode, essa alteração ela é nula, perfeito? Não pode ocorrer esse tipo de alteração nesse sentido, nesse aspecto, tá ok? O próximo princípio, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Ou seja, o trabalhador ele não pode renunciar aos seus direitos. O trabalhador ele não pode chegar numa rescisão contratual, por exemplo, e falar que não quer receber os seus termos rescisórios, não quer receber seu FGTS, não quer receber seu aviso prévio, não quer usufruir das suas férias, ok? Ou seja, o trabalhador ele não pode abrir mão dos seus direitos, ou seja, os seus direitos trabalhistas eles são o quê? Irrenunciáveis, tá ok? E dentro desse princípio nós temos dois aspectos que é de extrema importância para vocês. Vamos aqui comigo na tela. Nós temos a questão da intangibilidade salarial e temos a questão da irredutibilidade salarial. Vamos por partes. Em relação à intangibilidade salarial, o que esse princípio traz para a gente? Essa informação traz para nós. Vamos lá. A intangibilidade salarial diz o quê? Que o empregador, ok? O empregador, ele não pode promover descontos. Ele não pode promover descontos salariais que não estão previstos na lei. Ou seja, nós sabemos que quando o trabalhador recebe lá o seu contra-cheque, tem o seu desconto ali de INSS, tem eventualmente o desconto se ele faltar ao serviço, certo? Tem o desconto dos seus vales transportes, tem uma série de descontos. Mas esses descontos, eles são o quê? Descontos legais, são descontos previstos em lei. Ou seja, quando o empregador promove esses descontos, ele está agindo de acordo com a lei, sem problema algum. No entanto, com relação, tendo por base a intangibilidade salarial, o empregador ele não pode promover descontos que não estão previstos na lei. Ou seja, ele inventar um desconto qualquer
ele inventa uma coisa qualquer lá e começa a descontar do salário do trabalhador. Isso não é permitido pela legislação trabalhista. Tá ok? Então essa questão da intangibilidade salarial aborda basicamente isso, que o empregador ele não pode promover descontos salariais não previstos em lei. Perfeito? Dando continuidade, a questão da irredutibilidade salarial. Vamos por partes. A Constituição Federal, ela determina o quê? Que o salário do trabalhador, ele é o quê? Irredutível, salvo se tivermos uma convenção coletiva ou um acordo coletivo em sentido contrário. Ok? Então só podemos reduzir o salário do trabalhador se tivermos o quê? Um acordo coletivo ou uma convenção coletiva nesse sentido. Perfeito? No entanto, com a reforma trabalhista trouxe um parágrafo muito importante para nós, que está onde? Lá no artigo 611-A, o parágrafo 3º da CLT. Esse parágrafo ele diz basicamente o que para nós? Diz o seguinte, que o salário do trabalhador, esse salário ele pode ser reduzido por meio de uma norma coletiva, por um acordo ou convenção coletiva. No entanto, essa norma coletiva, né, seja o acordo ou a convenção, tem que prever o quê? Tem que prever que durante a vigência dessa norma, durante a vigência do acordo ou da convenção coletiva, os trabalhadores não podem ser demitidos sem justa causa. Ou seja, é uma forma de contrapartida, ou seja, eu vou reduzir o seu salário, mas em contrapartida à redução do seu salário, nós vamos garantir o seu emprego durante a vigência da norma coletiva. Tá? É basicamente isso que o parágrafo 3º traz para nós. Ou seja, temos uma norma. Reduzir o salário do trabalhador, é possível? É. No entanto, durante a vigência dessa norma coletiva, o trabalhador ele não pode ser demitido sem justa causa. É uma garantia de emprego para o trabalhador. Perfeito? Então, é basicamente isso que nós temos. Então, é importante que vocês entendam o que vem a ser a irredutibilidade salarial e a intangibilidade salarial e em que situações cada um deles são aplicados. Tá bom? Continuando. Nós temos aqui também o princípio da primazia da realidade. O que isso vem trazer para nós, pessoal? Esse princípio diz basicamente o quê? Que os fatos, eles se sobrepõem aos documentos. Ou seja, em que pese existir algum documento dizendo, por exemplo, que o trabalhador ele labora 4 horas por dia, mas na prática esse trabalhador ele labora 6 horas, 8 horas por dia, o que deve prevalecer? Os fatos, ou seja, em uma eventual ação trabalhista, mesmo existindo um documento informando que o trabalhador labora 4 horas por dia e na prática ele trabalha 6, 7, 8 horas por dia, o fato ele vai se sobrepor a esses documentos, ok? Então o princípio da primazia da realidade ele traz basicamente essas informações para nós. Os fatos eles vão sempre se sobrepor o quê? Aos documentos. Perfeito com relação a isso? Tranquilo? Então vamos seguir adiante aqui os nossos estudos. Condição, o princípio da condição mais benéfica. O que esse princípio traz para nós, pessoal? Isso aqui são direitos, tá? São direitos que o trabalhador ele adquire no decorrer dessa relação empregatícia com o seu empregador. Ou seja, são direitos que ele obtém durante esse lapso temporal que ele passa com o seu empregador. Por exemplo, nós temos aqui na súmula 51 do TST. Vamos supor que nós temos um regulamento, o regulamento A, ok? Que prevê que os trabalhadores eles vão laborar 6 horas por dia, ok? Ou seja, tem um grupo de trabalhadores que tem a incidência desse regulamento A que determina que eles vão laborar 6 horas por dia. Passados alguns anos, a empresa vem e faz um regulamento B, dizendo o quê? Que a partir daquela data os trabalhadores vão laborar 8 horas por dia. Ou seja, esses trabalhadores que estão sob a vigência do regulamento A não podem ser prejudicados pelo regulamento B. Ou seja, os trabalhadores que entrarem na empresa a partir da vigência do regulamento B estarão sob a incidência do regulamento B. Ou seja, vão trabalhar 8 horas por dia. Aqueles que estavam sob a vigência do regulamento A, no qual determinava que o labor seria 6 horas por dia, eles vão continuar laborando 6 horas por dia, mesmo que exista esse outro regulamento determinando que vão laborar o quê? 8 horas. Ou seja, de acordo com a condição mais benéfica, é o quê? É um direito que o trabalhador obteve durante o pacto laboral. Ou seja, esses direitos que eles obtêm durante o pacto laboral não podem ser retirados deles. Ok? Entendido? Então depois vocês dêem uma lida com mais calma na súmula 51, que está dizendo especificamente isso que eu passei para vocês. Que na existência de 2 regulamentos,
ok? Na existência de um regulamento novo, melhor dizendo, se surgir um regulamento novo, ele não pode ser aplicado aos trabalhadores que estão já na empresa. Tem que ser aplicado aos trabalhadores que entraram na empresa a partir daquela data em diante, tá bom? E por fim, pessoal, nós já até pontuamos aqui anteriormente o princípio da norma mais favorável. Eu já falei e vou repisar com vocês de novo. Diz o quê? Que na existência de duas normas favoráveis ao trabalhador, nós vamos aplicar o quê? Aquela que é, melhor dizendo, na existência de duas normas aplicáveis ao caso concreto, nós vamos aplicar o quê? Aquela norma mais favorável, aquela norma mais benéfica ao trabalhador. Perfeito? Então, é basicamente isso que os princípios trazem para nós. Tá bom? Então, pessoal, com relação a essa parte introdutória, essa parte inicial do direito do trabalho, era isso que eu queria trazer para vocês, era isso que eu queria informar para vocês. E daqui a pouco nós vamos continuar nosso segundo bloco sobre o que? Os sujeitos da relação de trabalho e especificar um pouquinho melhor o que vem a ser a relação de trabalho e a relação de emprego. Perfeito?